E aí pessoal, tudo bem? Continuando aqui nossas aulas de SQL. Nas últimas aulas a gente aprendeu um pouco sobre as estruturas de agregação. A gente viu que a gente tem algumas estruturas de agregação como min, max, sum, average e count. A gente viu como que a gente consegue utilizar ela do meio bruto assim, retornando apenas uma linha. Depois a gente deu uma olhada como que a gente consegue combinar o group by com essas estruturas de agregação para a gente fazer algumas coisas mais legais e conseguir agrupar os dados que a gente tem aqui nas nossas colunas. E se você não viu esses vídeos, antes de você ver esse daqui, eu recomendo que você dê uma olhada nesses outros vídeos para você entender o que são as estruturas de agregação, como que a gente utiliza, como que a gente consegue extrair o máximo dessa função que a gente tem aqui dentro do SQL, tá? Hoje a gente vai aprender mais uma coisa importante aqui sobre estruturas de agregação, que é o having. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é o having. O having nada mais é do que você colocar uma condição dentro da estrutura de agregação, tá? É diferente do where, eu vou mostrar aqui o porquê, mas sempre que você for fazer um filtro dentro de uma estrutura de agregação, você precisa utilizar o having. Você não pode utilizar o where, o SQL vai dar erro. Vamos ver aqui, eu acho que é mais fácil de mostrar. Eu vou mudar aqui hoje eu vou usar esse banco de dados Classic Models, que eu acho que ele é mais fácil para exemplificar esse modelo, esse exemplo aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui em todos os dados dessa tabela Customers. Todos os dados, a gente vê que aqui tem Customer Number, Customer Name, que aqui alguns dados do cliente, telefone, endereço, cidade, e etc. E a gente tem essa última coluna aqui que é o Credit Limit, tá? Que é a que a gente vai utilizar hoje. Vamos supor, tá? Exemplificar aqui só para a gente lembrar como que a gente utiliza essa de agregação. Vamos pegar aqui a soma dessa coluna Credit Limit aqui. Credit Limit from Customer. A gente lembra que quando a gente utiliza isso daqui, ele vai trazer a soma daquela coluna inteira. Então ele vai pegar todos os dados daquela última coluna e vai somar aqui, vai trazer o resultado para a gente, né? Então essa daqui é o método que a gente utiliza de agregação aqui do jeito mais bruto, tá? Que a gente poderia utilizar o average normal, que ele vai trazer a média, o mínimo que ele vai trazer um menor valor, o máximo que ele vai trazer um maior valor e o count que ele vai trazer a contagem dos dados que a gente tem lá, tá? E a gente também aprendeu como que a gente utiliza o group by, tá? Vamos ver todos os dados aqui. Vamos agrupar aqui pelo customer name. Então, quando a gente coloca aqui group by customer name, vamos colocar aqui o customer name, porque se a gente não colocar ele aqui na seleção, ele não vai aparecer, né? Lembrando, a gente vê que ele vai pegar essa soma por cada customer name que a gente tem aqui. Então ele vai pegar todos os dados que a gente tem para cada customer name e fazer a soma deles, tá? Então a gente está agrupando essa agregação de soma aqui dentro dessa variável customer name. Aqui no resultado a gente vê que ele traz todos os customer name e a soma, tá? A gente pode ordenar isso daqui pela nossa estrutura de agregação aqui. Quando a gente coloca isso aqui, a gente vê que ele agrega, ele está trazendo do menor para o menor. Então assim, a gente utilizar um definition aqui para ele trazer do maior para o menor. A gente tem aqui o nosso customer name e deixa eu só executar de novo para tirar o filtro. A gente tem aqui o nosso customer name e a quantidade de crédito que ele tem ali disponível para ele, tá? Então a gente consegue ter uma visualização aqui dos dados. Mas agora vamos supor que aqui a gente só tem 122 dados, mas se eu tivesse 1 milhão de dados aqui, como que eu faria para filtrar isso? Vamos supor que eu quero filtrar só as pessoas que têm mais de... Aqui é 100.117. Mais do que 100 mil de crédito aqui. Como que eu faria isso? Vamos tentar utilizar o where aqui, tá? A gente sabe que isso daqui a gente está utilizando essa soma aqui, então se a gente colocar isso daqui, where credit limit é menor que 100 mil. Desculpa, isso daqui vai depois do from e antes do grupo by. Isso daqui, ele vai trazer isso daqui pra gente, só que ele tá errado, tá? Porque a gente está trazendo os dados que tem o crédito menor que 100 mil. A gente não está trazendo a soma, tá? E se a gente colocar isso daqui... deixa eu só explicar mais porque isso daqui está errado. Aqui, o que ele está fazendo? Ele está pegando a coluna... O que eu quero saber? Eu quero saber a soma dos dados. Apesar de ele ter trazido 90... Aqui ele ter trazido só os menores do que 100 mil, eu acredito que essa base de dados aqui... Deixa eu só dar uma olhada. Select from customers... deixa eu pegar essa coluna aqui, Credit Underline Limit, só para a gente dar uma olhada. Where credit
Underline limit é menor que... Não, deixa eu só... Order by credit limit. Tá... eu acho que é aquele 122. Tá. Então aqui cada coluna ele já está agrupado, mas o que acontece quando a gente utiliza esse credit limit? Aqui só para fins didáticos, tá? Aqui eu não estou pegando a soma de todos os dados. Aqui eu estou pegando linha por linha e ele vai fazer a soma só dos dados que tem o credit limit menor que 100 mil. Mas eu quero trazer o agrupamento, eu quero que não só cada linha, eu quero que ele faça primeiro todas as somas daquela coluna para cada customer name e ele traga só aqueles que têm a soma de todos os dados menor do que 100 mil, tá? Que seria mais ou menos isso daqui, where soma de credit limit menor que 100, 1, 2, 3, que aqui é o 100 mil. Só que quando a gente executa isso daqui, ele vai dar um erro, por quê? Porque a gente não consegue utilizar a estrutura de agregação para fazer condicionais dentro do where. Ele vai trazer um erro, a gente consegue fazer só por linhas. Por estrutura de agregação, a gente não consegue. Tá, e como que a gente consegue fazer isso? A gente faria isso através do having. O having, ele é exclusivamente feito para utilizar a estrutura de agregação. Então, o having aqui, a gente sempre coloca ele depois do group by e antes do order by, tá? O que a gente fez aqui? A gente está selecionando o normal, a estrutura de agregação, a gente está agrupando pela customer name, só que a gente está colocando uma condição aqui. Eu quero agrupar pelo customer name quando having a soma de crédito limit menor do que 100 mil. Quando eu executar isso daqui, a gente vê que ele traz para a gente, e ele traz esse resultado aqui de todos os dados que tem a soma menor do que 100 mil, tá? Se eu colocasse aqui mais do que 100 mil, ele vai trazer pra gente só o que tem mais do que 100 mil. A gente tá vendo que aqui é 100.600, é o mínimo. Ele tá trazendo isso pra gente, tá? Se eu colocasse aqui... não, acho que nem precisa colocar. Então aqui a gente tá colocando essa condicional aqui para essa variável. Eu quero que ele traga só as variáveis que tem aqui esse valor. Eu posso pegar aqui também o average. Então aqui eu tô pegando a média dos dados. Das colunas que tem a soma maior do que 1000. Então, eu estou pegando tudo que tem maior do que ele vai fazer aquela somagem daquela coluna credit limit. Ele vai agrupar pelo customer name e aqui ele vai trazer para a gente só aqueles customer names que tem a soma da coluna credit limit maior do que 100 mil. E aqui ele está trazendo a média para a gente, tá? Então, a gente consegue fazer essas condicionais dentro de estrutura de agregação, coisas que a gente não consegue fazer dentro do where, tá? A gente também consegue combinar o where aqui com o having. Como que eu farei isso? Se eu colocasse aqui where credit limit é menor do que 130 mil, 130, 1, 2, 3. Quando eu executar isso daqui, o que ele vai fazer? Vamos voltar aqui. Aqui ele vai selecionar o customer name, ele vai trazer a média desse credit limit from customer, só que ele vai fazer esse average só para aqueles valores que tem um credit limit menor que 130 mil cada linha. Ele vai eliminar os que tem, então ele vai primeiro filtrar tudo que é menor do que 130 mil, depois ele vai fazer a média daquelas colunas, agrupando pela customer name, e aqui ele vai fazer outro filtro. Primeiro ele vai filtrar o que tem todos menor que 130 mil, depois ele vai trazer o average, depois ele vai filtrar. Deixa eu colocar aqui o average, que eu acho que ele fica mais fácil pra gente... Tá, vamos lá. Vamos do zero aqui, que eu vou anotar, porque eu acho que fica mais fácil pra vocês. Primeiro, ele vai filtrar tudo que tem as linhas menor que 130 mil, essa coluna credit limit. Depois que ele filtrar, ele vai agrupar pelo average, ele vai pegar a coluna e vai agrupar pela average. Depois aqui ele vai fazer esse filtro, ele vai filtrar de todos os credit limit, todo o customer name que for maior que 100 mil. Então primeiro ele filtra as linhas, depois ele agrupa, depois ele vai fazer o filtro pelo agrupamento e aqui ele vai trazer pra gente o que a gente filtrou, tá? Então é muito importante saber como que a gente, quando a gente for filtrar por estrutura de agregação, a gente utiliza o having. O having a gente coloca ele depois do group by e antes do order by. A gente não consegue filtrar essas agregações pelo where, mas a gente pode combinar o where com o having, tá? Então é bem importante a gente saber qual é a diferença entre o where e o having, o que a gente consegue utilizar no where, o que a gente consegue utilizar no having e saber que a gente consegue utilizar os dois em combinados, tá? É um pouquinho confuso, mas quando vocês forem colocar em prática, vocês vão entender aí, é
não é difícil de entender, tá? Eu acho que quando vocês forem aplicar aí nos códigos de vocês vão entender rapidinho. Eu espero que não tenha ficado muito confuso, tá? Eu dei meu melhor aqui para tentar explicar para vocês. Caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa, você pode deixar aqui nos comentários. Meu LinkedIn está aqui na descrição também. Caso você queira me mandar uma mensagem no LinkedIn, é só você entrar aqui e mandar uma mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo, tá? Tanto aqui de SQL como Python e outras ferramentas. E muito obrigado por assistir. Um abraço.